A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma vez poder escutar a tua palavra, estudar a tua palavra, Senhor. Aprender sobre a tua palavra, Pai, que os teus ensinamentos estejam em nossos corações e nos direcione sempre mais para perto de ti, em nome de Jesus. Estamos no segundo livro de Reis, né? Ontem a gente terminou com a morte de Jezabel e hoje Jeú extermina os descendentes de Acabe no capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo que chegar a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nos resistir-lhe? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze-o que parecer bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta, dizendo: se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e vinde a mim amanhã, a esta hora em Jezreel. Os filhos do rei, 70 homens que estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu que, chegada a ele a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram nas suas cabeças nos cestos e mandaram-na para Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu para Samaria. E estando no caminho em Bet-Equed dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equed, 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Acabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo? E disse Jonadab: então se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir ao carro. E disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram em Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera ao Elias, né? Aqui a descendência de Acabe acabou por aqui, né? Que Deus tinha predito através de Elias para que acabasse com todos da descendência de Acabe, né? Aí Jeú mata os profetas de Baal, no versículo 18. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que falar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia,
para destruir os servos de Baal. Disse mais a Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e o apregoaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem os sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada. Então os guardas e os capitães os lançaram fora e entraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. Assim Jeú destruiu a Baal de Israel, porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Não tem jeito, né? O mal está dentro da pessoa, né? Ali ele, com astúcia, né, chamou com inteligência, preparou uma armadilha para os servos de Baal, para acabar com todos eles, amando do Senhor. E ele fez tudo certinho, acabou com os servos de Baal, mas andou nos caminhos errados do mesmo jeito, né, pela descendência de Jeroboão, né? Versículo 30. Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agistes em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo o que eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, e até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com o que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, os demais atos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos, né? Aqui, Deus ainda foi generoso, né? Jeú cumpriu as ordens de Deus, né, ao matar os profetas de Baal, né, os servos de Baal. Quando ele cumpriu isso, Deus deu o trono para ele, o trono de Israel a ele, já que ele cumpriu a palavra do Senhor. Mas ao invés dele continuar nos caminhos do Senhor, ele continuou pelo caminho de Jeroboão, pelos seus descendentes, continuou fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Então o que Deus fez? Deixou ele no trono, mas reduziu o tamanho da terra de Israel. Ele foi perdendo terras, né? Até que veio a falecer e o filho ficou no lugar. Agora vamos ver como vai ser aqui o reinado de Atalia em Judá. Aí Judá, lembrando que Judá é a cidade de Davi, Judá é a protegida por Deus, né? Que foi a única tribo que restou praticamente, né? Capítulo 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs juntamente com a sua ama num quarto isolado, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país.
E no 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões com os capitães da guarda e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei, e deu-lhes ordem, dizendo: isto é o que haveis de fazer: uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei, outra terça parte estará à porta de sul, e a outra terça parte à porta detrás da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os guardas se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa, em redor do rei. Então ele tirou o filho do rei, lhe pôs a coroa, lhe deu o testemunho e o fizeram rei. Então o ungiram, bateram palmas e disseram: viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor, e olhou e viu que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e gritou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada, porque o sacerdote disse: não a mantém na casa do Senhor. Eles a prenderam e a levaram pelo caminho da entrada dos cavalos ao palácio real, e ali a mataram, né? Ali a Atalia tentou de tudo quanto é jeito assumir o trono ali, né? Ela ficou como rei por ter usurpado o trono, matou todos os filhos de reis, com exceção de um, né, que ficou escondido, né? Com exceção de um que Joiada escondeu para que fosse filho, como que é o nome dele aqui? Joás. Escondeu Joás, para que Joás, quando chegasse na idade certa, se tornasse rei em lugar do coisa. Porque lembra que Deus prometeu que nunca faltaria um descendente de Davi no trono, né? Então, por isso que aconteceu isso. Atalia, Atalia matou os filhos para que ele ficasse rei, né? Mas Deus, como tinha prometido a Davi que seus filhos sempre estariam no trono, então fez com que Joiada escondesse a Joás, para que Joás reinasse no lugar de Atalias, entanto que Atalias foi morto, né? O reinado de Joás em Judá. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, também os seus altares e as suas imagens, totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, os capitães, os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor pelo caminho da porta dos da guarda ao palácio, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia à espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando fizeram rei. Imagine só um garotinho, né? Uma criança
Mas ali o Senhor estava com ele, afinal de contas ele foi ungido para ser rei, né? Ele não tomou o lugar, ele não usurpou o lugar e nem foi a herança em si também, né? Porque ele foi ungido por Deus, então a unção fala muito mais do que a herança, né? Que sim, ele pertencia ao trono pela herança, mas para isso poderia deixá-lo chegar numa idade mais avançada, quando tivesse uma idade de entendimento maior, né? Mas ali ele criança já foi ungido porque os profetas de Deus também estavam ali, ele não estaria sozinho. Para você ver que é de criança que a gente aprende o caminho de Deus, né? É de criança que a gente aprende que Deus é soberano, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente e que Ele nos guia sempre, que estando no caminho dele, estaremos sempre protegidos, né? Amanhã a gente continua com as reformas de Joás. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por tua palavra, Senhor. Obrigada por tua mensagem, Pai. Esteja em nossos corações, Senhor. Perdoa nossos pecados, meu Pai. Direcione-nos sempre a Ti, Senhor. Conceda-nos sabedoria e discernimento, Pai. Momento difícil pelo qual estamos passando. Muitas pessoas estão desanimadas, estão desconsoladas, Senhor. Que o Teu Espírito chegue nesses corações, Pai. Leve o consolo do Teu amor, Senhor. Leve a Tua inspiração, Senhor. Leve a Tua luz, Pai, para que tenha uma vida abundante, Senhor. Essa pessoa que está orando comigo, derrama a Tua unção sobre ela, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Que caia por terra toda seta maligna direcionada a ela, Pai. Toque a mão, Senhor, na saúde dela, Senhor, no psicológico dela, Pai, no espírito dela, Senhor. Reanime-a, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti pela minha família, Pai, por todos os meus familiares, Senhor. Eu peço pelos meus amigos, Pai. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, os que estão em seu caminho, que sejam fortalecidos em Tua fé, Senhor. Que sejam fortalecidos em Teu caminho, Pai. E os que não estão, que tenham a oportunidade de experimentar o que é ter o Senhor em nosso coração. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.